Eu queria falar com vocês hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, sobre ter um cuidado com a prostração. A prostração é um desânimo que às vezes toma conta de alguns. Aquela coisa desanimada, né? A pessoa fica toda desanimada, toda paralisada, não quer mais fazer nada, desanima com Deus. É prostração isso aí. Deus não quer você prostrado, não. Deus quer você alegre para sempre. Pastor, mas eu estou capengando, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou com problemas de crise conjugal, familiar. Irmãos, não tem jeito. Se você for olhar no passado, todo o povo de Deus sempre passou por grandes batalhas, e quem não se prostrou, Deus conseguiu abençoar. Quando a pessoa se prostra, você então não está entrando em associação com Deus. Pelo contrário, é o maligno que está se associando a você e você se prostrou. Não pode se prostrar de jeito nenhum. A gente tem que manter a nossa fé firme, sempre lembrando a mensagem da cruz, quem foi que morreu por nós, lembrando que Deus deixou de ser Deus e veio ser homem para poder salvar a gente, e isso não pode gerar desânimo. E pelo contrário, isso só pode animar a gente. Amém, irmãos? Aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, tem algumas informações aqui boas para a gente. Deixa eu chegar aqui, que eu fui falando e não cheguei. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. A gente vai ler do versículo 1 em diante. Vou tentar ser o mais rápido possível. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E quem era essa pedra? Então Cristo, o nosso Criador, o nosso Salvador, já estava com aquele povo no deserto, andava com eles, estava sempre presente quando eles necessitavam. Agora vamos lá, irmãos. Esse povo então, eles tiveram uma condição. Deus tirou eles do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho, e ali já é o batismo, o processo de um batismo, que lógico aqui no sentido figurado para a gente, já era um batismo que a gente tem hoje pela fé. Lá no deserto, uma nuvem enorme cobria. Por que o senhor sabe que a nuvem era enorme? Porque eram quase 3 milhões de pessoas, alguém já contou. Entre homens, mulheres e crianças, alguém já estimou aí em quase 3 milhões. Então você imagina uma nuvem que todo dia aparecia, tá? Era uma nuvem inteligente. Não é aquela brincadeira de criança, de você ficar olhando as nuvens. Parece um coelhinho. Não. Coincidência não. Era real. Todo dia, de manhã, vinha uma nuvem enorme e que cobria o arraial de Israel, quase 3 milhões de pessoas, e era mais inteligente ainda, porque eles andavam e ela ia junto, irmão. Devia ser uma visão assim assustadora, aquela nuvem cobrindo o povo de Deus. Aquilo era um tipo de batismo também. Então eles tiveram a condição, beberam da água, passaram pelo batismo. É a mesma condição que nós temos hoje. Quando você aceita Jesus na sua vida, quando você passa pelo batismo nas águas, essa nuvem está sobre você. Jesus está sobre você. Agora vamos lá. Lá no deserto todos se salvaram? Não. Aqui hoje, na nossa geração, todos que ouvem essa mensagem estão se salvando? É a mesma pedra espiritual para todo mundo. É o mesmo alimento para todo mundo. É o mesmo Jesus para todo mundo. Mas nem todo mundo está querendo. O que aconteceu lá está acontecendo aqui. Deus quer abençoar as pessoas como quis abençoá-los, mas as pessoas não querem ouvir. E elas encontram várias desculpas para não ouvir a Deus.
Mas a condição que Deus dá para mim, deu para você também. Eu era tão errado quanto você era. Ou não sei, não conheço a vida de todo mundo, mas alguns aqui eram muito errados, como eu também era muito errado, e sofriam por causa disso, como eu também sofria por causa disso, faziam outras pessoas sofrerem por causa disso, como eu também fazia, mas a mesma condição que Deus deu à igreja dele, deu para mim também, e eu quis ouvir, e graças a Deus que eu ouvi. Enquanto eu não ouvi, fiquei capengando pela rua sofrendo. Quando eu ouvi, eu recebi a bênção. O Senhor é especial. Não, foi a mesma condição que Ele deu para todo mundo. Naquele deserto era a mesma condição para todo mundo. Todos passaram pelo mar, todos passaram pela nuvem, todos receberam o batismo no sentido figurado, todos tinham o mesmo Deus, a mesma condição, só que nem todos aproveitaram a condição que Deus deu. A culpa é nossa, irmão. O problema está com a gente. Não está com Deus. O problema está com o homem. Não está com Deus. Com o ser humano. É por isso que você está vendo aí fora o que tem acontecido. O problema está com o ser humano. E o ser humano quer culpar a Deus, quer transferir a culpa para Deus. Não tem nada a ver com ele. Ele está dando a mesma condição para todo mundo. A condição é a mesma. Amém, Jesus? Está dando para entender até aqui? Porque ainda tem muita coisa aqui para a gente ver. Amém, Jesus? Eu quero que você entenda, antes da gente continuar, eu vou te mostrar por que esse povo ficou prostrado. É a mesma razão hoje, são as mesmas razões hoje do povo ficar com a sua fé prostrada também, desanimada que só. E não seguir à frente com Deus e não receber de Deus o que deveria receber. A razão é a mesma, tá? E eu vou te mostrar. Mas é importante você entender que Deus está dando condição ao homem de viver melhor, de ter acesso à vida eterna, de beber da mesma água espiritual que saía da pedra espiritual, que ele diz aqui, a pedra era Cristo. Ele está liberando isso para qualquer pessoa. Então é a mesma palavra, a mesma revelação, a mesma cruz, é o mesmo sacrifício de Jesus, é o mesmo céu, é o mesmo Deus, a mesma vida eterna para todos. Alguns estão aproveitando dessa condição. Outros não estão querendo aproveitar dessa condição, não estão entendendo, não estão se rendendo, não estão se entregando. Aí, lógico, vai encontrar várias desculpas, mas a condição é a mesma, não mudou nada. Só que alguns recebem e alguns não recebem. Alguns querem e alguns não querem. Lá no deserto aconteceu isso. Amém, Jesus? Agora sim, nós podemos continuar. Vamos para o versículo 5 agora. Então, a mesma condição, tá? Hoje, temos a mesma condição. Todo mundo tem a mesma condição. Versículo 6, então. 5, perdão, né? Aí ele fala assim, ó. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. A prostração, ela vem na deserto, tempo difícil, né? Deserto, tempo complicado, momentos complicados. A mesma condição Deus deu para todo mundo. Eles estão agora num deserto, então não tem uma casa boa para morar, com cama, colchão, direitinho. Não tem um fogão para fazer só comida, não tem a mesma comida. Falando deles lá no deserto, eles não tinham a mesma comida do Egito, por exemplo. Eles eram cativos, estavam em cativeiros, mas eles viviam muito bem, tá? Eles tinham uma cidade que era deles, era para eles morarem. É como um conjunto aí que o pessoal cria para um grupo específico. Lá tinha uma cidade para eles. Eles tinham casa, eles dormiam dentro de casas. Amém, Jesus? Eles tinham animais, eles tinham alimento, eles tinham todo tipo de alimento. Agora eles estão no deserto, mas estão com Deus. E todos os quase 3 milhões têm a mesma condição. Deus não colocou ninguém especial. Só para você ter uma ideia, quando Deus manda escolher um sacerdote, ou um sumo sacerdote, o principal deles,
Deus escolhe o Arão, irmão do Moisés, e um grupo daqueles homens, daquelas tribos, acha que o Moisés está favorecendo o irmão dele. Eles acham que o Moisés está favorecendo o irmão dele. Ele fala assim, é seu irmão, né? Por isso que ele vai ser sacerdote sobre nós, né? Tem nada a ver com direção de Deus não, Moisés. Recebeu direção nenhuma, você está pegando seu irmão e colocando aqui. Aí Deus fala com Moisés. Aí Moisés junta os cabeças das tribos todinhas, pega lá o cajado, fala assim, ó, deixa seus cajados aqui, no dia seguinte, o cajado que florir, o cajado é um pedaço de madeira, tirado de uma árvore, não tem mais vida ali. O cajado que aparecer flores, amanhã, então, esse foi o que Deus escolheu. Moisés fez. No dia seguinte, o único cajado que estava com flores nascida nele era o de Arão. Aí o povo percebeu. É um povo prostrado na fé, um povo que não consegue mais acreditar como deveria acreditar. Amém, irmãos? Deus não escolheu o Arão porque era irmão de Moisés simplesmente. Ele tinha uma razão. Todo mundo tinha a mesma condição. Comiam do mesmo alimento que Deus dava, bebia da mesma água que Deus dava. Deus queria a mesma coisa para todos. Não é porque o Moisés era Moisés que ele comia contrafilé ou picanha, né? Não. O Moisés comia a mesma comida que os outros comiam. A condição era a mesma. Hoje, pela fé, a condição é a mesma. A fé é dada para todo mundo. O Espírito de Deus veio para todo mundo. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele faz isso com todo mundo. A condição é a mesma. Entende? É a mesma. Só que aí a Bíblia fala que Deus não se agradou deles. Por quê? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Por que Deus não se agradou deles? Versículo 6. E essas coisas foram feitas em figura, como exemplo para a gente, para você não fazer a mesma coisa, não cair no erro deles. Para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Então, qual foi a primeira coisa aqui que a gente vê que fez o povo de Deus ficar prostrado no deserto? Fala, cobiça. Cobiça. Desejar o que não é para você, desejar o que é dos outros. Amém, irmãos? O marido dela é tão legal. Que é isso? A mulher dele é tão linda. Que é isso? Olha o carro que ele comprou. Ué, foi ele que comprou, não foi você? Está olhando o carro dos outros? Amém? Olha o que ele tem. Ah, tá. Problema dele. Se ele tem, glória a Deus que ele tem. Vá atrás do que é seu. Se Deus quiser te dar, vai te dar. A condição é a mesma para todo mundo. Amém, irmãos? Mas eu não conquistei. Então, não conquistou, e daí? Usufrua daquilo que você conquistou. Aproveite daquilo que você conquistou. Quando eu era criança, meu pai não podia me dar brinquedo. Eu pegava 2 latas de leite ninho, que esse negócio é antigo que só, metia areia, furava a tampa, metia lá uma corda, subia em cima das latas e andava. Não gastava nada. Quem fez isso aí? Então pronto, irmãos. Mas eu não tenho como me divertir porque meu pai não tem dinheiro para me levar para o clube. Que clube, irmão? Está aí a terra aí, vai andar, vai caminhar, vai brincar, vai se divertir. Ensina seus filhos a se divertirem. A gente não precisava de nada para se divertir na nossa infância, irmão. Precisava? Pegava um pedaço de lata de leite ninho, naquela época tinha... Não, lata de óleo, lembra? Aquela lata redonda, né? A gente colocava uma lata num lado, fazia uma bola ali,
pegava uma lata lá do outro lado, fazia outra bola ali, pegava um pedaço de madeira e uma bolinha. Pronto, acabou. Passava o dia todo brincando daquilo, nem sei mais qual é o nome daquilo. Pau na lata? É? Pau na lata o nome? Eu nem lembrava mais. Mas aquilo era bom, que só, irmão, jogar aquilo, brincar daquilo ali, o pessoal mandava a bola e você pá, e corria. Né? De vez em quando você acertava a cabeça de alguém, né? De vez em quando alguém queria, porque tinha que pegar a bola e derrubar a lata, né? Não era isso? Pessoal, se você errasse a bola, pegava a bola e derrubava a lata antes de você colocar a madeira no circo. Se você colocasse a madeira no circo, não podia derrubar a lata, né? Então, de vez em quando, alguém entrava na hora, assim, entrava um pouco antes, levava uma paulada na cabeça. Mas naquela época não ia para o UPA, não. Metia gelo e voltava para brincar. Agora hoje é UPA, UPA, espirrou, UPA, tudo é UPA agora. Naquela época, metia gelo, filho. Gelo, e vou voltar para brincar. Não, mas tá um calombo aqui, não tem problema não. Aquele calombo, lembra? Aquele calombo assim, meteu a colher. Aí a mãe metia a colher naquele negócio ali, né? E gelo, e baixava o negócio. Mas hoje qualquer coisinha, mas não sei o que. Upa. Irmãos, a mesma condição para todo mundo. A gente não está sabendo aproveitar as condições que Deus tem dado para a gente. Aí alguns, na hora do deserto, o deserto chega para todo mundo, ficam prostrados. A fé diminui. A pessoa fica triste. Alguns nessa hora começam a dar patada em todo mundo. Desculpa a palavra. Uma pessoa dócil vira uma pessoa ignorante de repente, grosseira, mas é porque está de mal com a vida. Aí alguém vai falar, porque eu estou... A condição é a mesma. É isso que Deus está falando aqui. Você tem que parar de cobiçar o que é dos outros. O que é seu, o que você deseja ganhar, vai atrás. Naquilo que Deus lhe deu de condição, vai atrás. É isso que Deus está falando no seu coração? Corre atrás, vai embora. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos buscar, vamos orar, vamos dobrar o joelho, vamos correr atrás, vamos conseguir. Deus quer isso para mim. Amém? Tem gente que quer coisa grande, mas está esperando cair do céu. Não, se é uma coisa grande cair do céu em você, você vai morrer. Tem que lutar, tem que trabalhar, a coisa acontece. E Deus vai ajudando. Amém, irmãos? Mas a condição é a mesma. Mas eu não estudei. Não estudou por quê? Meu papai não podia pagar. Mas quantas pessoas aqui mesmo, a gente orando, eu incentivando os jovens, quantos jovens já estão terminando a faculdade sem gastar um centavo? Sem precisar pagar, porque foi lá, estudou, se esforçou e conseguiu a bolsa 100% e estudou. Mas ele conseguiu, eu não. A condição é a mesma. Alguns conseguem, outros não. Amém, pessoal? Nós temos que parar de olhar para as condições que surgem em nossa frente e a gente deixar a prostração chegar. Não, a cobiça faz você ficar prostrado na fé. Por quê? Porque ela vai seguir da inveja. Você cobiçou uma coisa, não conquistou o que você cobiçou, você vai invejar os outros, porque os outros têm e eu não tenho. Entendeu? Vamos lá, tem mais coisa aqui. Primeira coisa é a cobiça, vamos lá. 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Então, aqueles 3 milhões do deserto, muitos deles se fizeram idólatras. Como? Como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para... Deus está falando que isso foi idolatria. Então eles comeram, beberam e voltaram a folgar. Peraí, mas Deus te deu alimento para você ficar parado? E Ele está dizendo que isso é idolatria, irmãos.
Idolatria, então, não é só ter uma imagem para se prostrar, não. Tudo bem, a Bíblia fala, não se prostrará diante de imagem alguma, nem de imagem que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Você não deve se prostrar, isso é idolatria, abominação para Deus. Tá, tudo bem, mas não é só isso não. Tem muito crente aí que só quer saber de comer e beber. Não quer saber de fazer a obra, de fazer a vontade de Deus. E quando quer fazer para aparecer. Se ninguém notar, fica aborrecido. Eu canso de falar com as pessoas. Tem gente que fala para mim assim, eu quero fazer tanta obra. Então faz, ué. Ah, mas ninguém me dá oportunidade. Faz. Tem. Eu termino uma reunião como essa, eu saio daqui, às vezes eu cato um copo no banco, que a pessoa esquece lá. Eu cato papel de bala no chão, que a pessoa não tem. Eu queria saber se em casa a pessoa faz isso. Se a pessoa fica comendo tudo, jogando no chão da casa dela, para dar formiga e dar barata lá. Porque aqui na igreja tem gente que faz isso. Ficar comendo e jogando no chão. Ou deixando a criança fazer isso. Queria saber se em casa faz a mesma coisa. Queria saber se em casa o sofá está todo rabiscado de caneta. Furado. Riscando parede, a parede está toda riscada. Quero saber se em casa deixa isso. Porque na igreja alguns deixam. Aí aproveitando já para dar uma puxãozinha de orelha, né? Mas eu saio às vezes aqui, eu cato, até brigo com os pastores. Irmão, você não viu isso aqui? Está tudo sujo, cheio de areia. Cheio de, dá uma varrida para o próximo culto. Vai começar o próximo culto com a igreja suja desse jeito? Se quiser fazer, faz, irmãos. Quem quer fazer, faz. A condição é a mesma. Eu queria tanto, mas entra e sai, não faz nada. A gente precisa parar de comer, beber e folgar. E ele diz que isso é idolatria. Então, cobiça, o que deixou aquele povo prostrado num deserto, e hoje deixa a pessoa prostrada no seu deserto, que a gente passa pelos desertos hoje também. Cobiça, idolatria. 2 coisas já, mas tem mais. 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia só 23 mil. Rapaz, 23 mil morreram no deserto num dia só. Por quê? Porque se prostituíram. Sabe qual foi a prostituição deles? Não foi a prostituição carnal, não. Foi a espiritual. Foi eles quando Moisés demora para voltar, saiu numa missão que Deus deu, quando demora para voltar, eles então fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro como faziam lá no Egito. Prostituição. Isso para Deus é prostituição. Ah, pastor, então eu não posso buscar outros deuses, já que na igreja eu não estou resolvendo? Eu quero uma coisa mais forte para mim. Mais forte do que aquele que criou os céus e a terra. A ciência diz que o nosso planeta foi criado através de uma explosão. Não é isso? O evolucionismo prega isso, né? O tal do Big Bang, né? Explodiu e o universo foi criado do jeito que foi. Esse universo maravilhoso que o pessoal está hoje descobrindo com a tecnologia que temos. Isso tudo, essa maravilha toda aconteceu por uma explosão. Olha que Deus tremendo, irmão. Até com uma explosão ele consegue construir coisas se for confirmar o que a ciência quer falar aí. Amém, irmãos? Por que eu vou buscar outro Deus? Por que eu vou achar que tem alguém ou alguma coisa mais forte do que esse Deus? Se realmente foi uma explosão, então Deus criou essa explosão e colocou tudo no lugar. Eu não estou dizendo que eu creio que foi, tá? Eu estou dizendo, se eles querem que a gente acredite que foi, então meu Deus é ainda maior. Porque ele destruiu tudo numa explosão e construiu tudo que a gente tem hoje. Se foi a explosão. Amém, irmãos? E a gente não, está amarrado. Alguns de nós, alguns aqui,
Pô, 3 milhões para 23 mil é menos de 10%. 23 mil, você fala, caramba, 23 mil morreram naquele dia, porque se prostituíram. Mas 3 milhões, 23 mil é pouco, se for comparar com 3 milhões. Certo? Comparando aqui, né? Fazendo a comparação. Mas por que eles se perderam? Porque eles se prostituíram, irmãos. Eles deixaram o Deus que tirou eles do Egito de lado e foram procurar o Deus do Egito, voltar aos rituais egípcios. Isso é prostituição. Irmão, hoje eu não sei que evangelho que estão pregando hoje, que é um evangelho que a pessoa ora a Deus de manhã e sai lendo o seu horóscopo para ver o que o horóscopo, os céus prepararam para eles naquele dia. Mas que crente é esse, irmão? Que crente é esse que lê a Bíblia, ora e depois vai lá ver o que o seu signo está preparando para eles no dia de hoje? Que crente é esse? Quer dizer que é crente, irmão? A prostituição espiritual levou 23 mil almas naquele dia. 23 mil. Dentro de 3 milhões podemos achar pouco, mas são pessoas, são vidas que se perderam. Por quê? Porque se prostituíram e abandonaram a Deus e procuraram outros deuses. Que evangelho é esse que essa pessoa está dizendo que serve? Que Cristo é esse que essa pessoa está dizendo que serve? Se ela serve a Cristo, mas quer servir aos astros. A Bíblia fala para eu não me prostrar diante do exército dos céus. Foram criados para Deus, para a gente poder olhar e admirar. É o que a Bíblia fala. É para você olhar para o céu e falar, caramba, que coisa linda, esse Deus é tremendo. É para isso. Não é para se prostrar diante disso. Que o Netuno se alinhou com Marte, que se aliou com o outro planeta lá, e isso vai fazer que eu ganhe dinheiro, e se eu usar roupa verde eu vou ganhar dinheiro, se eu usar roupa amarela eu vou ganhar dinheiro, mas se eu usar roupa tal não vou... Ah, meu Deus do céu, que crente é esse, irmão? Cobiça, olha o que a gente já viu aqui. Cobiça, idolatria, mas você entende aqui a idolatria qual é? Embora a outra também seria, né? Prostituição, não apenas física, carnal, mas prostituição espiritual. Porque a pessoa não está conseguindo aparentemente com Jesus, como se Jesus não tivesse dando condições para ela, e tivesse dando condições para outro, e para ela não, e ela então começa a querer procurar outros meios para conseguir o que ela deseja. Tem que ter cuidado com isso. Amém, Jesus? Mas tem mais aqui, ó. 8. 8 eu já li, né? E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, caíram num dia só 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas... Eita, olha as serpentes aí, ó. Taca ela no fogo, irmão. Tem que tacar essa serpente no fogo. Olha a serpente aí. Eles tentaram a Cristo. Lembra que Cristo era a pedra que os seguia? Cristo estava com eles no deserto, mesmo sem ele ter nascido ainda, morrido na cruz e ressuscitado, ele já andava com eles lá no deserto, era a pedra que os seguia, tirava a água da pedra porque era Cristo que estava lá. E a Bíblia fala que eles tentaram a Cristo, lá no deserto. Tentar a Cristo, irmão, é outra coisa que a gente tem que prestar atenção, porque vai trazer prostração na sua vida espiritual. Vai prostrar você. Vai deixar você com a sua fé lá embaixo. Quando começar a sair dos seus lábios frases do tipo, não estou entendendo, Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu mereço isso por te servir? Eu sou teu servo, como é que o Senhor faz uma coisa dessa comigo? Você está tentando a Deus. Questionando de uma maneira como se nós pudéssemos fazer isso, irmão. Acho que tem gente que parece que de vez em quando esquece quem é o Criador, quem é a criatura.
E fala com Deus assim como uma... Não que você não tenha que ter liberdade, mas tem gente que já está sendo abusado. Não é liberdade. É lógico, meu pai me dá liberdade para me aproximar dele. Sou filho, sou amigo, então eu tenho liberdade para falar com ele, mas essa liberdade não me dá espaço para que eu fale de igual para igual por ele. Outro dia eu falava sobre isso aqui. Foi domingo passado que eu comentava. A nossa relação com Jesus não é uma relação de abuso. Ele não quer ter essa relação abusiva com a gente, onde a gente respeita e ama por medo do que ele possa fazer. Não, a relação dele é amorosa mesmo. Mas nessa relação, embora não seja abusiva, seja uma relação amorosa, tem um soberano, que é ele. Quando ele fala acabou, acabou. Ué. Quando ele fala que é sim, fala que é não, e a gente obedece. Isso não é abuso, esse é amor. É um pai cuidando da sua criança. Amém, Jesus? Você não deixa seu filhinho fazer qualquer coisa. Ele vai botar o dedo na tomada, vai tomar um choque. Agora as tomadas de hoje em dia é mais difícil. Mas você pega esses como é que fala? Esses garranchos aí, esses garrapichos que o pessoal faz aí nas casas. Gambiarra, né? Gambiarra, é isso aí. Essa é a palavra que eu queria achar. Mas essas gambiarra aí, se a criança tocar, vai tomar um choque. E o pai não vai deixar acontecer uma coisa dessa. Então tem que ter um cuidado, não tente a Deus, irmão. Nós não somos iguais a Ele. Quem tentou ser igual a Ele caiu feio. E hoje é o diabo. Era um anjo de luz chamado Lúcifer. Ficava lá, né, em pedras afogueadas, onde tinha uma voz. O bicho tinha uma voz que eu vou te contar. Todo mundo era... O pessoal costuma falar que ele era ministro de louvor. Dos melhores, porque ele era aferidor de medidas, ele sabia os tons, ele sabia tudo, mas quis ser igual a Deus, caiu, foi precipitado e perdeu toda a formosura. Por que tem gente que cima de querer ser igual a Deus, irmão? Não dá. Ele fala e a gente que tem juízo abaixa a cabeça e obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem não está querendo obedecer e está tendo a mesma condição, mas não está conseguindo aproveitar essa condição que Deus tem dado. Deus quer que você aproveite a condição que Ele tem te dado. Amém, irmãos? Então, o que nos leva a perder, digamos assim, a bênção, a não usufruir das mesmas condições que Deus dá para todo mundo. Cobiça, idolatria, prostituição, tentar a Deus, que eu não posso tentar a Deus de jeito nenhum. Ele não pode fazer isso, a gente não pode fazer isso. E mais uma coisa que eu vejo muito, infelizmente, mas muita coisa. No versículo 10 diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram a murmuração traz o destruidor para perto de você. Olha aí. Olha para mim. Se você é uma pessoa que vive reclamando de tudo, você está dizendo: diabo, vem para perto de mim. Não adianta amarrar, não. Amarrar e murmurar não adianta. Tem que amarrar e parar de murmurar. Tem que amarrar e parar de reclamar. Não adianta ficar tá amarrado, e daqui a pouquinho está reclamando que está chovendo, está reclamando que está sol, está reclamando que o pastor está reclamando. Pô, o pastor está de calça e camisa para fora. Eu não venho mais à igreja que tem que estar de terno e gravata todo dia, mesmo no calor de Bangu. Apesar que hoje está bom, né? Hoje, graças a Deus, Deus deu uma amenizada para a gente, né? Irmão, tem gente que reclama de tudo. A pessoa murmura que a garagem é pequena. Mas quando tem uma reunião que não tem carro na garagem, bota o carro lá de fora também. Não bota o carro aqui dentro. Mas está reclamando por quê, então? Quando a garagem está cheia, por que está reclamando? Tem gente que reclama porque tem que caminhar para... Eu fico vendo às vezes o pessoal brigando por causa de vaga de garagem, perto do supermercado, perto da padaria.
Se eu puder parar longe para ir caminhando, eu paro. Na verdade, muitas vezes, se eu for nesses lugares, se for poucos quilômetros, eu boto um tênis e vou. Eu nem ligo. Porque faz bem para mim. Eu mato 2 coelhos com uma cajadada só, né? Já dou uma caminhadazinha, digamos, 1 quilômetro para ir, 1 quilômetro para voltar. São 2 quilômetros. É pouco, pastor. É melhor do que não andar nem 100 metros. Porque tem gente que não anda nem 100 metros e fica brigando por causa de uma vaga na frente da padaria. Mas para que tem que parar na frente da padaria? A não ser que você venha cheio de peso. Mas você vai comprar pão, pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Se você vê gente brigando por causa de uma vaguinha, podia parar lá embaixo e vir andando. Tem gente que murmura de tudo, irmão, reclama de tudo. Meu Deus do céu. Os murmuradores, ele está falando, e não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Nesse caso aqui, está claro que o murmurador atrai o destruidor. A murmuração atrai o destruidor. Você que vive murmurando da vida, murmurando da casa, murmurando... Meu Deus do céu, para com isso, irmão. É que a minha casa, pastor, eu não tenho do jeito que eu queria. Vai correr atrás, vai lutar, vai buscar. A mesma condição aparece para todo mundo. Daqui a pouco você melhora. Troca metade da telha, depois troca a outra metade da telha. Daqui a pouquinho já resolveu. E vai. Vamos fazer, no lugar de murmurar, vamos para frente. Não, reclama de tudo. Eu morei numa casa com meus pais, quando eu era mais jovem, que depois lançaram uma musiquinha lá, que meu pai falava, minha mãe falava, que era a música da nossa casa. Né? Eu falava assim, parecia que o cantor, o cantor não, como é que fala, quem faz a música? Compositor. Parece que ele ficou um dia lá em casa, né? Porque ele cantava assim, na minha casa tem goteira, pinga em mim. Sérgio Reis, né? Então, parece até que ele estava lá em casa, porque quando chovia, não tinha lugar para ficar. A gente comprava panela para poder conter a goteira. Porque tinha panela que nem usava, tinha panela que era separada só para isso. Aí ficava aquela sonfonia dentro de casa, de pingar. Tim. E a gente ouvindo aquela sonfonia dentro de casa, de tanta goteira. Até encher, aí mudava o barulho. Tim, plof. Porque batia na água, né? Quando enchia. Mas e daí, irmão? Nós tínhamos onde morar. Tem gente morando embaixo da ponte. Tem gente que, para não pegar chuva, corre para debaixo da ponte, porque mora no mundo, na rua. Não tem onde morar. Entendeu? Nós temos que parar de murmurar, porque a murmuração atrai o destruidor. Estou falando aqui, estou até perdendo um pouquinho mais de tempo nisso, porque eu vejo muita gente reclamando de tudo. Tudo. E quando reclama, o destruidor se aproxima. A Bíblia diz que nós temos a mesma condição. Amém, irmãos? Tudo acontece aqui debaixo da terra para todo mundo. As oportunidades aparecem para todos, diz a Bíblia. Nós temos que parar de cometer esses erros. Cobiça, isso faz com que a gente perca a bênção. Cobiça, idolatria, prostituição, tentar a Deus e murmuração. Essa, digamos assim, é uma fórmula para você se prostrar, desanimar completamente, desistir de usar a fé, achar que não vale a pena continuar a vida da igreja, orando. Tem que ter um cuidado muito grande. Amém, irmãos? Isso pode acontecer com você, comigo, com qualquer um. Podia ter acontecido com o apóstolo Paulo. Lá a gente leu nas últimas sextas-feiras, Atos 28, certo? Ele está preso num navio, vem uma tempestade, o navio afunda, 276 almas com ele, eles vão para o mar, aquele mar Adriático ali cheio de tubarão, frio, gelado, tudo para morrer, mas Deus falou que ninguém ia morrer. Deus falou de antemão lá,
quando a tempestade começou para o Paulo, ninguém vai se perder, só os que você tem, as coisas que vocês têm, mas vida humana eu vou salvar todo mundo por sua causa, Paulo. Salvou, chega na ilha chamada Malta, aí você vai, aí eu falei do 27 e do 28, agora é o 28. Ele chega naquela ilha, é bem recebido, faz uma fogueira enorme para aquecer as 276 almas. O Paulo vai ajudar para a fogueira, pegando as madeirinhas lá, e a serpente vem e pega a mão do Paulo. Uma serpente venenosa, que os nativos da ilha entenderam que era muito venenosa, em pouco tempo ele ia inchar e ia morrer. E o Paulo sentou do lado da fogueira e botou a serpente no fogo, até ela morrer, e continuou sentado ali mexendo no fogo. E não aconteceu nada. E eu lhe pergunto, esse homem não tinha tudo para reclamar? Ele estava preso porque servia a Cristo. Ele naufragou porque servia a Cristo. Recebeu livramento porque servia a Cristo. Agora a serpente vem, pega o homem. Eu estou servindo ao Senhor e é só pancada, hein? Não. Tranquilamente, confiantemente, ele coloca a serpente no fogo e é vida que segue. É vida que segue. Passou, minha coluna doeu muito esses dias. Eu falei com Deus, Senhor, poxa, eu estou te servindo, sou dizimista, estou na igreja. Como é que o Senhor me permite, deixa minha coluna doer desse jeito? O Senhor não vai... Que isso, irmão? A mesma condição é para todo mundo. Quando Jesus deu o nome dele para que eu pudesse expulsar o demônio, deu para você também a mesma condição. Quando Jesus deu ao missionário a capacidade de curar os enfermos pelo nome dele, deu para mim também, deu para você também. A condição é a mesma. Mas também quando ele fala sem santidade ninguém verá o Deus, está falando para você, está falando para mim também, para o missionário, para qualquer um. A condição é a mesma. Cuidado com essas coisas, cuidado com a cobiça, cuidado com... Eu anotei aqui, ó, cobiça, idolatria, prostituição, tentar a Deus e murmuração. Essa última atrai o diabo para você. Essa última parece que ele sente o cheiro, o espírito da destruição, o destruidor. Essa última, murmuração. Ninguém dá muita ideia para isso. A pessoa olha para o outro e fala assim, ele é adúltero. Ah, ele é... Olha que boca suja, ele é boca suja. A pessoa que está falando e julgando aquelas pessoas é murmuradora. E ela não leva em consideração a murmuração dela. Vive reclamando de tudo. Nada está bom para aquela pessoa. Nada está bom. Se o marido é grudado nela, ela reclama. E se o marido deixa de lado, quase não gruda nela, reclama. Se a esposa quer ficar perto dele o tempo todo, é pegajosa. Se a esposa não está nem aí para ele, ela não liga para mim, pastor. Tudo é para murmurar. Tudo é razão de murmuração. A Bíblia fala que a murmuração atrai o destruidor. Ele sente o cheiro de crente murmurador. Para de murmurar hoje. Amém, Jesus? Para que você a prostração não chegue na sua fé e você seja uma pessoa na igreja, mas tão desanimada, porque tem gente que eu vou te contar. Cara. Você olha para a pessoa assim, meu Deus, dá até vontade de sair de perto, porque senão você vai, de tanto, a fisionomia da pessoa já passa, prostrada, desanimada, desistindo da vida. Porque a luta é grande. Eles estavam num deserto, irmãos. E Deus deu condição para eles e vai dar para você também. O nosso Deus é maravilhoso. E dá a mesma condição para todo mundo. De novo, murmuração atrai o destruidor. Esse tipo de espírito sente o cheiro de crente murmurador e se aproxima. Não faz isso. Pare com isso. Vamos fechar aqui agora. Versículos 11 e 12. Eu vou até o 13. Vamos fechar o capítulo 10. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras
e estão escritas para aviso, é para o seu aviso, para o meu aviso, irmão. Quer fazer, faz. O resultado vai ser igual, porque a condição é a mesma. Entende? Se eles tiverem resultado ruim, lá no deserto, um dia só, já matou 23 mil, e passaram pelo que eles passaram, o resultado agora vai ser igual. Se você tiver com essa cobiça, idolatria, prostituição espiritual e a física também, tentar a Deus, murmuração, a mesma condição, mesmo resultado. É para figura, irmão, para a gente poder olhar e falar assim, isso eu não faço. Por quê? Porque eu vi lá no passado. Quem fez, olha o que aconteceu, quebrar a cara. Por que eu vou fazer? É para figura nossa. Amém, Jesus? É para figura, para a gente então servir como aviso para a gente. É a plaquinha que Deus está dando para aviso, não passa por aqui. Vai quebrar a cara, e vai mesmo. Para quem já são chegados os fins dos séculos, é para a gente então. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Pastor, eu estou bem. Opa, está bem? Sim. Então, glória a Deus. Fique atento agora para não ficar ruim. Entende? O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Está dizendo que Ele quer que eu me mantenha bem. Ele não quer você numa gangorra espiritual. Hoje eu estou bem, amanhã mal, bem, mal, bem, mal, cheio de fé, fé nenhuma, cheio de fé, fé nenhuma, cheio de fé, fé nenhuma. Alegre, triste, alegre, triste, alegre, triste, alegre, triste. Animado, prostrado. Animado, prostrado. Não, Deus não quer que você viva desse jeito. Amém, Jesus? Deus quer que mesmo no deserto você consiga manter a sua vida com Ele. Mesmo no deserto, a condição é a mesma. Ele quer te dar tudo que for necessário para suprir suas necessidades. Vai te dar comida para comer e água vai sair da rocha para você beber. Não é para ficar nessa gangorra espiritual, não, de fé. É isso que está dizendo. Você está de pé? Estou. Glória a Deus. Glória a Deus que você está de pé. Glória a Deus. Mantenha. Segura firme esse momento seu. Porque de vez em quando a pancada vai vir. De vez em quando o deserto vai chegar. A ideia é fazer você se prostrar. Não fique prostrado. Amém, Jesus? Não aceite a prostração. O desânimo. Prostração é isso. É desânimo. Cansaço. Pessoa que não quer mais viver, não quer mais saber de nada. Desistiu. Não podemos desistir. Temos um Deus que não nos deixa desistir. E é esse Deus que nós temos que buscar. Aí ele vai fechar dizendo o seguinte no 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. É a mesma condição. Pastor, mas eu não suportei. Mas o outro suportou. Por que você não suportou? A condição é a mesma. O resultado devia ser o mesmo. O problema não é com Deus, o problema é com a gente. Amém? Cobiça, idolatria, prostituição, tentar a Deus e murmuração. Essa última atrai o destruidor. A murmuração. É como se sentisse o cheiro de gente que vive reclamando da vida. E ele cola do lado da pessoa. Esse aqui eu vou deitar e rolar na vida dele. Por quê? Vive reclamando da vida. É disso que eu gosto, é disso que eu me alimento. O destruidor vem. Vamos parar com isso. Amém, Jesus? Vamos orar para a gente manter a nossa fé firme no Senhor, porque sem Ele nada nós podemos fazer. E deixe Ele agir na sua vida em nome de Jesus. Vou fazer uma oração com vocês no final, tá? Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou terminar aqui com o pessoal do YouTube, né? O pessoal da mídia. Fazer só uma oração por eles aqui, sentado mesmo, vocês fiquem sentados. Pai, eu abençoo todos que assistiram, que vierem assistir essa mensagem. Espero que tenham entendido bem e que possam colocar a serpente no fogo, igual o Paulo fez, fazendo cair por terra todo o mal e jamais murmurando. Porque, Pai,
passamos por tantas lutas, tantas adversidades, mas se nós formos de fé e não murmurarmos, o destruidor não ganha força, nós vencemos e no final louvaremos o teu santo nome. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém.